Então, pessoal, agora vamos para a aplicação 3, um problema de fluxo máximo, né? E como a gente já havia mencionado, vamos imaginar que isso tem a ver com o planejamento de uma rede subterrânea, né? Para evitar inundações, então é uma rede subterrânea de drenagem, né? Então vamos imaginar que a gente está falando desse sistema aqui, né? Em que a gente quer determinar o fluxo, né, máximo de água entre os pontos S e o ponto T, né? Sendo que é um gráfico que representa 8 segmentos de uma rede de drenagem pluvial. Obviamente que esse grafo ele é direcional, né? Porque a água vai de um ponto para outro. Né? Então vamos imaginar que a gente sai de S e chegue para chegar em T, né? Então vamos imaginar que saíssem 3, né? Aqui então o fluxo pode ser 3 metros por segundo, né? Que é uma medida de fluxo, por exemplo, 3 metros cúbicos por segundo, de S para O, e esse mesmo fluxo consegue chegar até Q, né? Só que daqui chega só 2, então chegou 2, né? Porque era 3, mas limita aqui e chegam 2, um fluxo de 2 metros cúbicos por segundo. Aqui embaixo saem 3, digamos, daí passa 2 e passa 2 para cá. Então, 2 mais 2, 4. Mas aí você olhando aqui, né, por exemplo, para esse grafo, você vai me dizer, olha, mas sai daqui 3, daqui passou 3, passou 1 para cá, que se juntou com 2 e passou 3, certo? Exatamente. Então você vai ter 5. Né? O fluxo máximo seria 5. Então vocês estão vendo que é possível, né, modelar o fluxo máximo dessa forma, com um grafo com arestas ponderadas, né? E aí você pode ir complicando o seu problema, né? Criando novas arestas, né? Digamos que esse sistema de drenagem não fosse o suficiente, então você agora vai criar um novo tubo de P até T diretamente, com capacidade 3 metros cúbicos por segundo, por exemplo, né? E aí você, diante dessa situação, né, dessa nova aresta, né, você poderia calcular quanto o fluxo do sistema aumentaria, né, de S até T, e você também pode prever, contando já com esse novo tubo, por exemplo, com essa nova aresta, o que teria que ser feito para que a capacidade aumentasse para 8, por exemplo, né? Só para complicar um pouquinho mais esse tipo de problema na vida real, né, é que também em cada vértice normalmente você tem um ponto coletor de água também, né? Então é um bueiro que também recebe água. Então digamos que você tem entrada de água em cada um dos vértices aqui, né? Então como é que a gente faz? E a gente tem que evitar que não haja acúmulo de água em nenhum vértice, porque senão você vai ter inundação naquele ponto, naquele vértice, né? Então, são problemas que podem ser modelados, né, com esse sistema de grafo com arestas ponderadas, né? Então, outras aplicações com relação ao fluxo máximo pode ser, por exemplo, a capacidade de uma rede com relação à transmissão de dados, né? Esse é um exemplo também bastante atual, bastante usual, né? Bastante comum. E um outro exemplo também é a capacidade de um sistema de tráfego de veículos em um conjunto de ruas, considerando os semáforos, né? Então aqui é um outro problema relacionado com deslocamento, mas diferentemente dos outros, aqui a gente está falando da capacidade das ruas, né, do conjunto de ruas, do sistema de tráfego em receber, em ter esses veículos, né? Então é um problema um pouco diferente, né? Tematicamente parecido com o que a gente já conversou sobre GPS e mapas, né? Mas aqui a abordagem é diferente, é um problema de fluxo máximo. Tem outras aplicações agora, né, de grafos de um modo geral,
não necessariamente relacionados com fluxo máximo, mas problemas relacionados, por exemplo, com redes metabólicas, né? Então, a gente sabe que as células funcionam com a interação entre diferentes tipos de moléculas, né? Como enzimas, proteínas, ácidos nucleicos, né? Essa rede mais complexa é chamada de interatoma, inclusive, né? E até o mapeamento dessas redes, né? O funcionamento considerado normal, ele pode ser comparado com situações de doenças, né? Então, será que numa situação de doença, essas redes metabólicas possuem alterações, né, na sua configuração, né? E aí, quando se tem esse tipo de abordagem, é possível eventualmente se detectar que determinadas vias metabólicas estão alteradas, né, numa doença, né, como câncer ou diabetes. E isso pode ajudar os pesquisadores a bolar, né, uma terapia, ou elaborar uma terapia para resolver ou para tratar essa doença. Por sinal, tem vários bancos de dados com informações sobre genes, proteínas e enzimas que podem ser consultados, né, com relação à formação de redes metabólicas, como esse exemplo aqui que eu estou colocando aqui nesse link. Tá certo? É isso. E a gente já vai, então, finalizando aqui. Voltamos no próximo vídeo.